noite. Hoje nós vamos apresentar a parte prática do primeiro experimento, eletrostática, lei de Coulomb e distribuições contínuas de cargas. Nós somos da turma 3, eu me chamo Henrique de Oliveira, vocês podem se apresentar. Meu nome é Henrique Mendes. Eu sou o Pedro Paulo. Eu sou João Pedro. Então, vamos para a introdução. Apesar dos conceitos da eletrostática serem bem abordados na teoria, né, no contexto nosso aqui, teoria de eletromagnetismo, né, na matéria, muitas vezes existe uma dificuldade em entender eles de forma concreta, né, de passar esses conceitos para o mundo real. E então a ausência de experimentação prática, né, torna essas noções fundamentais abstratas. Então a gente vê a necessidade de desenvolver algumas atividades experimentais que demonstrem, né, na prática, os princípios físicos envolvidos nesses conceitos. Então, os nossos objetivos com esse trabalho são realizar experimentos simples e de baixo custo, né, acessíveis para ilustrar fenômenos relacionados à eletrostática, aplicar a lei de Coulomb na determinação de cargas elétricas por atrito, demonstrar as diferentes formas de eletrização utilizando um eletroscópio artesanal, construir uma pilha galvânica funcional a partir de materiais do cotidiano e projetar e testar uma lâmpada incandescente artesanal, demonstrando a conversão de energia elétrica em luminosa. Seguindo para um resumo dos experimentos, né, o primeiro que vai ser abordado vai ser o experimento da eletrização de canudos, onde nós vamos eletrizar um canudo por atrito e vamos verificar como ocorre essa repulsão elétrica entre o outro canudo que vai estar pendurado. Então, utilizando a lei de Coulomb, nós vamos calcular a carga adquirida pelo canudo eletrizado por atrito. Então, nós vamos verificar a capacidade desse canudo eletrizado de acender um LED. Em seguida, nós vamos ver o eletroscópio caseiro que nós fizemos e os diferentes modos de eletrização que se verificam nas folhas de alumínio dentro dele. Seguindo em frente, nós temos a pilha galvânica, né, que nós construímos a partir de papelão imerso em água com sal, né, tomando servindo, né, como a solução salina, utilizando moedas de cobre também como cátodo, né, arruelas de zinco como ânodo, no caso aqui o zinco vai doar elétrons e o cobre, o cátodo, vai receber. E em série, né, utilizando 3 LEDs em série, a pilha foi capaz de acender esses 3 LEDs, né, demonstrando, então, a transformação de energia química para energia elétrica. Finalmente, nós temos a lâmpada incandescente artesanal. Nós fizemos essa lâmpada utilizando um filamento de grafite 09 aquecido até a incandescência, dentro de um recipiente com vácuo parcial, demonstrando, então, a conversão de energia elétrica em energia luminosa. O primeiro tópico, que era do canudo eletrizado por atrito e a lâmpada de neon, tinha como objetivo principal utilizar a lei de Coulomb, que foi desenvolvida e foi apresentada para a gente nas aulas de teoria, determinar a carga desse canudo, que foi eletrizado por um atrito, e em seguida ligar uma lâmpada de neon, utilizando essa carga desse atrito desse canudo que foi eletrizado. Para esse tópico, a gente usou 2 canudos plásticos, uma régua, papel toalha, clipe de papel, porque a gente tinha que suportar um canudo de alguma forma na régua, e aí a gente usou esse clipe para ele ficar meio livre, meio solto ali, então para permitir sua livre movimentação, e um suporte para manter a régua fixa e a própria lâmpada de neon. Pode passar. Então, como que funcionou esse experimento? A gente pegou a base, colocamos a régua, colocamos fita em volta dessa base com a régua, para a régua ficar bem fixa, colocamos um clipe de papel pregado na régua,
colocamos um canudo nesse clipe de papel, de uma forma que ele tinha uma certa movimentação, não ficasse tão apertado. A gente pegou outro canudo e eletrizamos os dois canudos com papel toalha. Eletrizamos, e depois de eletrizar, a gente deixou o canudo que estava preso no clipe de papel solto, no seu estado normal, e aproximamos o outro canudo eletrizado perto dele, de forma com que eles se repelissem uma angulação de 90 graus ali, que vai dar para ver no vídeo. Se você puder botar o vídeo aí, fica melhor. Vou mudar aqui compartilhamento da tela para eu poder mostrar o vídeo. Aí, ó. O canudo ali, solto, um clipe de papel, chega aproxima o outro canudo e ele se repele. Aí, ó. Ficou os canudos bem paralelos. Muito bom. Certinho aí. Volta lá, por favor. Beleza. E com esse experimento, a gente teve alguns resultados. A gente assumiu três coisas: que a massa dos canudos eram iguais, que os canudos estavam em paralelo, que de fato estavam, pelo vídeo, e que a carga dos canudos eram iguais. E, pela lei de Coulomb, que é o K, que é a constante, que essa constante é igual a 1 dividido por 4πε0, vezes a carga 1, vezes carga 2, mas como a gente assumiu que as cargas eram iguais, acaba ficando carga ao quadrado, dividido pela distância entre esses dois canudos ao quadrado. Como teve uma certa inclinação ali entre o canudo, da posição original do canudo livre para uma próxima posição, a única força que estava atuando ali era a própria força-peso do canudo. Então a gente assume que o F é a força-peso e coloca ali naquela fórmula. A gente isola o Q, que é a carga que a gente quer encontrar, e nós descobrimos que a carga do canudo era de 8,735 vezes 10 a menos 9 coulombs. E essa era a primeira parte do tópico, né? E, para concluir o tópico, a gente tinha que acender uma lâmpada de neon com esse canudo eletrizado. Então a gente pegou um canudo, eletrizou ele com papel toalha, pegamos essa lâmpada de neon, seguramos ela pelo terminal negativo e encostamos o canudo eletrizado no terminal positivo dessa lâmpada. Se puder colocar o vídeo aí para a gente ver, por favor. Vou botar aqui. Olha, a gente colocou o vídeo em câmera lenta para poder ver bem o momento em que o LED acende. Olha, acendeu. Como a carga do canudo é bem pequena, o tempo que o tempo LED ficou aceso foi bem pequeno, por causa dessa pouca carga induzida pelo canudo. Mas ele de fato acendeu. E aí, se a gente aumentar a quantidade de canudos, ele vai ficar aceso por mais tempo ainda. Pode passar. Ok? Então agora a gente vai para o nosso próximo experimento, que foi o experimento do eletroscópio caseiro. E antes da gente entrar no experimento de fato, vamos contextualizar um pouquinho de teoria, né? O que é o eletroscópio? Então, basicamente, o eletroscópio ele é um dispositivo usado para detectar cargas elétricas. Então, ele funciona com base na repulsão entre cargas elétricas do mesmo sinal, e geralmente visível pelo afastamento de duas folhas metálicas leves, como alumínio, como foi o nosso caso desse experimento. Então, qual que é o princípio de funcionamento? Uma carga elétrica aplicada ao terminal metálico se distribui pelo fio condutor e chega às folhas. Se as folhas recebem cargas do mesmo sinal, ocorre então a repulsão eletrostática e elas se afastam.
ok? Então, basicamente, esse é o princípio dele. E aí, nesse experimento, a gente vai trabalhar em cima de 3 métodos de eletrização. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. E no nosso experimento, a gente conseguiu enxergar cada uma delas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, passando para o próximo slide, declarando então quais foram os objetivos do experimento. Então, demonstrar de forma prática os princípios de eletrização, os 3 tipos, construir um eletroscópio simples utilizando materiais acessíveis e observar os efeitos de diferentes métodos de eletrização sobre folhas metálicas. Os materiais que a gente usou um pote de vidro, né, aqueles bem comuns de achar em casa, com uma tampinha, um fio de cobre rígido, ok, que no final a gente fez umas dobrinhas nele, né, para depois encaixar as folhas de alumínio. As folhas de alumínio, propriamente ditas, uma bola de papel de alumínio também, que a gente acoplou em cima, que seria a nossa esfera condutora. Também usamos alguns materiais, como para ajudar a dar forma no fio de cobre e tudo mais, e a cortar as folhas de alumínio, e canudos de plástico, que no caso foram nossos materiais ali que a gente gerou atrito para poder fazer essa indução, ok? Bom, como é que a gente fez então a montagem do nosso eletroscópio? A gente fez um furo na tampa do pote para passagem do fio de cobre. Seguido, a gente pegou o fio de cobre dobrado internamente em forma de gancho para pendurar as folhas de alumínio. E a gente amassou uma bola de alumínio na parte superior externa do fio, atuando como nosso terminal coletor. A posição das folhas de alumínio ficaram como? Suspensas no ganchinho, bem próximas, mas a gente tentou fazer com que elas não tivessem um contato direto. Após isso, nós atritamos os canudos com os canudos plásticos, né, com realmente aqueles papel de toalha, papel de banheiro, e tentamos aproximando da esfera metálica, e aí, com base nisso, a gente foi conseguindo ver os métodos de eletrização. Nesse vídeo aqui, então, eu vou rodar aqui ou você vai abrir aí, o Henrique? Aí, ó. Você pode só dar play aí. Aqui a gente consegue ver, ó, o nosso cano eletrizado aproximando, né, da nossa bolinha de alumínio lá em cima. A gente consegue ver que as nossas folhas de alumínio, elas se abrem lá embaixo, representando então a repulsa, né, as cargas negativas se repulsando. Perfeito? Então esse já foi o método de eletrização por atrito. Passando mais um slide, aí a gente consegue então visualizar os outros métodos de eletrização. Então, por exemplo, nessa segunda parte do experimento, o que que a gente fez? A gente pegou, encostou o nosso objeto previamente carregado na esfera metálica, na parte de carga do objeto, e parte dessa carga é transferida para o nosso eletroscópio. De certa forma, que as folhas de alumínio, em vez de elas se afastarem agora, elas permanecem abertas, e quando a gente afasta o nosso canudo, aí sim elas se fecham. Então, Henrique, se você dar um play no vídeo aí, você vai mostrar exatamente isso. Que a gente aproximou um canudo, encostou na bolinha. Agora a gente vai aproximar. Vamos encostar na bola de alumínio. E agora, ó, ela inverteu. Então, quando eu aproximo o canudo, né, elas fecham. E quando eu tiro, elas abrem. E para normalizar de novo, né, para a indução, eu só vou lá e aterro a minha bolinha e ela já volta ao normal. Estou mostrando os 3 tipos de eletrização num eletroscópio caseiro, bem simples de ser feito. E é isso. O terceiro experimento que a gente fez foi criar uma bateria, né? Uma pilha, perdão. E primeiro contextualizar o que é uma pilha, né? Pilha é nada mais do que um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Simples assim. Como é que funciona? Através de uma reação de oxirredução espontânea, ele transforma a energia química em elétrica. Ela é composta, uma pilha é composta por 2 eletrodos metálicos, né? O cátodo e o ânodo. E uma ponte salina que faz a ligação entre os dois. O metal, que esses ânodos são construídos por 2 metais, né? O metal mais reativo, que no nosso caso usado foi o zinco,
ele tende a perder elétrons sofrendo oxidação, né? Essa perda ocorre no ânodo, que é o polo negativo da pilha, e a semi-reação da oxidação é essa aí, o zinco que se transforma em zinco 2+, mais os 2 elétrons que ele perdeu. E o que gera, né, o que possibilita a indução de uma corrente elétrica é a diferença de potencial elétrico entre o cátodo e o ânodo. E aí do lado tem uma foto aí da nossa bateria funcionando, acendendo os LEDs. Vou passar, por favor. Quais eram os objetivos do nosso experimento? O primeiro objetivo era construir uma pilha, né, e observar como que ela funcionava. Construir com os materiais que eram de fácil acesso. No nosso caso, a gente usou o cobre, que é uma moeda de 5 centavos, e umas arruelas de zinco, para fazer os 2 eletrodos. E a ponte salina, a gente usou um papelão mergulhado em água com sal. E o objetivo final era acender as 3 lâmpadas ligadas em série. A gente usou também para fazer a base, né? Dá para ver no vídeo. Coloca o vídeo aí, por favor. Nós usamos uma base de plástico, né? A gente montou umas roscas para prender o fio de cobre, para fazer a ligação. E basicamente isso. Essa é a base, a estrutura da nossa pilha. Passa o próximo slide, por favor. Para a gente montar a pilha, a gente utilizou várias camadas intercaladas, né? Primeiro a gente colocou a moeda, depois a gente colocou o papelão e depois a gente colocou a arruela de zinco. E aí foram fazendo várias camadas, né? Então essa pilha é composta de várias células. E aí somando a- toda a energia gerada por cada uma dessas células, a gente tem no final uma quantidade de energia gerada, transformada, né, de energia química para energia elétrica. Ao conectar as 2 células em série, né, a gente gera a indução, a corrente entre os fios que conectam o cátodo e o ânodo, os fios de cobre que nós utilizamos, e aí esses fios estavam ligados no protoboard, e os 3 LEDs também estavam no protoboard, e assim eles foram acesos. Passa o próximo slide, por favor. E aí o nosso resultado. Basicamente, funcionou. Os 3 LEDs foram acesos, e fazendo uma média de 1,5 volts por LED, como eles estão ligados em série, a gente pode chegar à conclusão de que a nossa pilha gerou aproximadamente 4,5 volts. Coloca o vídeo para a gente ver a pilha funcionando, por favor. No escuro fica melhor de ver. Então, esse resultado, com o que a gente chegou, a gente comprova o princípio da conversão de energia química em energia elétrica, né, através das reações de oxirredução espontânea. E Meu aí, você está microfone mutado. já. Opa, eu estava mutado. Beleza. Então, seguindo para o tópico 4, nós temos a lâmpada incandescente. Eu vou começar com uma contextualização teórica aqui. Então, calor e eletricidade são 2 formas de energia que mantêm algumas relações. Quando uma corrente elétrica passa por algum condutor, o condutor se aquece, algo que a gente observa facilmente em resistores. E isso aqui é chamado de efeito Joule. Lâmpadas, fogões elétricos, fornos elétricos, todos funcionam à base do efeito Joule. Então, a quantidade de calor liberada pela passagem da corrente elétrica, nós descobrimos pela aplicação do primeiro princípio da termodinâmica, o princípio da equivalência. Ele diz que quando há transformação da quantidade de energia W na quantidade de calor Q, ou vice-versa, o quociente de W por Q é constante, sendo esse valor chamado de equivalente mecânico do calor, W sobre Q igual a J, é uma constante. Então, quando uma corrente elétrica de intensidade I percorre um condutor de resistência R
por um tempo t, a energia elétrica dissipada, né, ou transformada em calor é dada por W igual a R vezes I ao quadrado vezes C, que é igual a V vezes I vezes T, manipulando essa equação aqui, utilizando, né, essas relações fundamentais aqui. Então, toda essa energia elétrica é convertida em calor na resistência, sendo chamada, então, de energia dissipada. Utilizando, né, o princípio da equivalência, a quantidade de calor Q gerada pode ser expressa como Q igual a 1 sobre J vezes R vezes E ao quadrado vezes T. Manipulando essa equação aqui, nós temos, então, que Q é igual a 1 sobre J vezes V vezes I vezes T. E essas equações aqui, elas representam, então, a lei de Joule, que vai descrever o calor gerado pela passagem de corrente elétrica em resistores. Na nossa lâmpada, para a gente conseguir fazer com que o grafite ficasse incandescente, né, quente, aceso por um longo período de tempo, nós tivemos que gerar um vácuo ali dentro do recipiente. Isso se dá porque se nós fôssemos, né, no caso, aquecer o grafite na presença do oxigênio, essa reação aqui ocorreria, né? Oxigênio mais o grafite, então, nos daria CO2, acarretando, então, na quebra do grafite. Dessa forma, a gente introduziu o vácuo, né, no recipiente, utilizando, então, um papel e queimando esse papel, jogando esse papel dentro do recipiente e fechando ele, então, formando ali um vácuo, digamos, quase perfeito, né? Para fazer essa lâmpada, nós usamos um recipiente, né? 2 parafusos, 4 porcas, né? Que nós vamos utilizar para prender o grafite, uma fonte de 12 volts, 10 amperes, um isqueiro, papel, né? Para gerar o vácuo. E como nós podemos ver no vídeo que eu vou mostrar aqui, esse foi o resultado obtido ligando a fonte nos 2 parafusos. Nós podemos ver, aqui a gente já tinha feito, né, o vácuo dentro do recipiente, mas a gente ligou aqui, o grafite começou a esquentar, começou a dissipar energia, se incandesceu e começou a iluminar, né? O princípio por trás da lâmpada incandescente. No caso, ele vai ficar aceso aqui por 1 minuto. Posteriormente, nós vamos ver que ele poderia ter ficado aceso por mais tempo. E foi, na verdade, nós não tínhamos disponível um recipiente mais resistente ao calor, né? Como a gente pode ver aqui, a tampa começou a derreter com o aumento do calor dentro do recipiente. Mas funcionou, né? No final das contas, nós conseguimos observar o fenômeno. Então, observando ali no final do vídeo, e usando esse gráfico aqui que relaciona a cor à temperatura, no final do vídeo, a luz emitida, né, pelo grafite quente estava aqui mais ou menos em torno desse laranjado, amarelado aqui, né, entre 2500 a 2000. Então, 2000 Kelvin até 2500, a gente conclui, então, que o grafite estava ali entre 1726 Celsius e 2226 Celsius, uma temperatura extremamente elevada. É até incrível como o recipiente, né, de plástico conseguiu resistir a essa temperatura por tanto tempo. E quanto aos experimentos, é isso, a gente entra então no fórum de discussão. Eu acho legal você ter falado do vácuo e quanto ela é importante, porque no início do vídeo a gente vê que não, como não está um vácuo, 100% vácuo, né? Ele começou a pegar fogo no início do vídeo, né? Assim, Sim, sim, durou sim. menos de um segundo. Sim, sim. Lá no início do vídeo dá pra ver, né, uma fumacinha saindo. É, Põe de novo Sim, aí pra gente ver. vou botar aqui. A gente observar melhor esse detalhe.
logo aqui, ó. É bem quando liga, faz uma fumaça. A gente liga ali, ocorre a fumaça. A tampa chega, sobe um pouco para cima. É, Aí. É realmente Decola, né? interessante. Teve um vídeo que o professor até mandou, que no vídeo esse experimento é realizado sem vácuo. E assim, o grafite quebra quase instantaneamente. Então a gente vê que isso aqui sem vácuo é impossível de ser contínuo assim, né, por longos períodos de tempo. No caso, a gente usou um filamento de grafite, né? Mas como a gente viu na teoria, na apresentação passada, Thomas Edison utilizou, na verdade, um filamento de bambu, né? Algo assim totalmente diferente do que você imaginaria em utilizar numa invenção como essa aqui. a gente tem que lembrar também que a gente tentou com grafite mais grosso e não deu certo, né? Isso, exatamente. O grafite que a gente conseguiu foi o 09. Todos os outros, ou eles não esquentavam o suficiente, ou eles quebravam. O Sim. 2.0 ficou um bom tempo lá tentando, né? E nada. É. Sim. É, Essa questão do grafite é até interessante porque não foi só nosso grupo que teve dificuldades, né? Então, a gente estava tentando com grafite mais grosso e realmente não estava dando certo. E tinha outro grupo também que estava tentando com um mais grosso e também não estava dando certo. E depois pesquisando, né, que eu fui entender. Então, o que acontece? Quando a gente pega um grafite mais fino, significa que ele tem uma menor área de seção transversal. E isso aumenta a resistência elétrica dele. E pela lei de Joule, que o Henrique mostrou pra gente, quanto maior a resistência, mais calor é gerado. Então, para termos de experimentos, quanto mais fino for meu grafite, mais de resistência eu vou ter, mais calor concentrado, então mais fácil ele é de encandecer. Se eu pego um grafite muito grosso, eu tenho menos resistência, logo menos calor. Ou seja, minha dificuldade de encandecer vai ser, tipo assim, muito maior. Então, é estranho porque a gente pensa, tipo assim, o senso comum é pensar o oposto, né? O grafite mais grosso, teoricamente, ali, mais forte, ou vai brilhar mais, né? Mas é justamente o Uhum. inverso. Sim. é. Outra coisa Muito que eu bom. também achei interessante foi quando a gente estava montando a nossa pilha, aí estava dando errado, a gente colocou no multímetro e estava dando 1 volt só, né? Aí a gente decidiu Sim. apertar para ver o que que ia acontecer, apertar de cima para baixo. E aí ele começou a dar 4 volts, 5 volts. Sim, só comprimir ali é porque, É, como a gente a, o, aumentou o contato, né? isso, o peso, né, desses componentes é É. muito baixo, muito pouco. Então, eles não estavam comprimindo um ao outro, não estavam dando contato suficiente. Além da quantidade de água com sal, né? Da ponte salina entre Isso. as unidades, as Sim, células. a gente colocou bastante sal. Foi. Tanto que depois, né, eu até fiz que uma outra versão dele com um parafusão enorme aqui, justamente para conseguir botar pressão, né? Afundar os componentes para ter mais contato, resolver esse problema. Agora, no do canudo, nós. Uma coisa que não era muito certa, né? E que a gente teve que tentar várias vezes foi a eletrização do canudo, né? Sim, sim, não foi Ou não foi de imediato, né? Não foi de isso. primeira. Dependendo da forma como a gente passava o papel, ele eletrizava menos ou mais. Então, sei lá, No final das contas, a gente acabou usando foi o cabelo, né? Não foi nem o papel. foi o Né? cabelo, o cabelo foi melhor. Então, a E gente também, esfregava o papel, ou, sei lá, arrastava o canudo no papel, já era uma outra coisa. Sim, a gente Cada uma percebeu dava um também jeito. que quanto menor o canudo, mais fácil era de eletrizar. A Exatamente. mesma carga, né? Só que num espaço menor. e também quando a gente viu também que o canudo muito amassado, ele não cumpria muito bem esse trabalho, né? A Isso. gente É, estava usando um canudo bem amassado
E Ele ele tava não tipo tava... com tudo, né? Isso, ele tava cheio de fazendo pontas, né? pontas. Então, como as cargas tendem a se aglomerar nas pontas, não estava uniforme, né? Digamos. Outra coisa que a gente meio que foi só entender depois, que também aconteceu no eletroscópio, que o João explicou pra gente, é que quando a gente tocava no canudo, ele invertia, né? Então, ao invés de se repelir, eles atraíam, igual no eletroscópio. Eu verdade. realmente não tinha visto isso Foi. antes. Com o eletroscópio ficou mais claro isso. Isso, sim. Legal. Acho que é isso, né, pessoal? Tem Sim. algum Deu. do... Não, do eletroscópio foi bem... Ah, uma coisa do eletroscópio que mudava era o fio de cobre, que segurava as Isso. lâminas e a parte lá de cima do papel alumínio. Uhum. Porque o fio de cobre, se ele fosse muito fino, daria um jeito, se ele fosse grosso, também daria outro jeito. E quando a gente usou um outro grosso que tinha lá no laboratório, ele era esmaltado. Isso também afeta o experimento. Então a gente tinha que tirar o esmalte do cobre, sei lá, queimando ou raspando. Aí sim dava para fazer melhor o experimento. Até isso afeta. Sim. Foi justamente quando a gente trocou que a gente observou um efeito mais forte nas lâminas de alumínio. Isso, isso. Pois é, então Mas eu acho que deu para dar uma consolidada boa foi. nas ideias Uhum. com todos esses experimentos. Então, aqui a gente tem as referências que nós usamos para o nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.